Olá, boa noite. Quero ver as telinhas, vocês nas telinhas, espero vocês abrirem. Já vão comunicando os grupos de WhatsApp da família, dizendo que começou a aula, podem chamar a galera. Quero poder servi-los da melhor forma. Vai ser lindo. E hoje a gente vai falar de um tema muito forte, que espero que vocês tenham visto. Nós estamos na sequência de 3 lives chamada Rota da Cura, inspirada na viagem para Israel, mas não vou deixar de trazer o básico, que é questões emocionais, sistêmicas, né? Que a gente precisa trabalhar também. Então não vai ficar só no espiritual. Então eu já quero aqui começar para a gente pegar firme. Quem tá no Instagram, que tá chegando aí, dá uma olhadinha, vendo que eu tô ao vivo. É no Zoom, tá, gente? Então aqui vocês ficam mais pertinho de mim. Também pode, de repente, eu não vou responder nenhuma pergunta que tá no Instagram. Vamos testar se deu certo. Alguém escreve Zoom ali no Instagram para ver se está recebendo o link direitinho na automação. Se não tiver certo, eu já desligo tudo. Aí eu tiro fora ali do Instagram. Bora começar? Então, já espero que vocês já encaminhem. Quem aqui estava na primeira aula? Faz assim com a mão. Muito bem. Quem aqui chegando hoje não estava na primeira aula? Levanta a mão para mim. Quem não estava? A Rossana não estava. Marilene, bem-vinda. Dessas pessoas que não estavam, ali a Helena, essas pessoas que não estavam na primeira aula, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês que não estavam, vocês me conhecem já? Ou vocês estão vindo pela primeira vez, numa aula ao vivo? Então, quem é que está começando? Está vindo agora? Eu quero. Ó, já conheço, legal. Eu não estava, mas já conheço. Oi, Sandra, tá bom, entendi, não tem problema. Ah, que bonitinha, Divânia, eu conheço, tem essa graça. Gente, eu vou trazer algumas reflexões profundas sobre como vencer o medo. Então, Vencendo o Medo é o nosso tema de hoje, tá? Como vencer o medo. Mas por que esse tema? Porque a verdade é que vocês, de modo geral, de vez em quando, são bem cagonas, que eu sei. Que na hora de fazer alguma. Na hora de um grande amor, tem medo. Na hora, às vezes, de fazer mais dinheiro, se boicota, tem medo. Na hora de fazer um projeto crescer, às vezes, você vai lá e tem medo. E muitas vezes esse medo te sabota e você não consegue ter os resultados que você quer por conta dessa autossabotagem. Na primeira aula, eu fiz uma pequena enquete, perguntei sobre as principais dificuldades, a maioria colocou relacionamento afetivo. Tínhamos um público, na maior parte, casadas e uma outra parte solteiras. E eu pergunto aqui se são as mesmas pessoas, ou eu vou fazer uma pergunta, quem está chegando, daqui a pouco vai começar a lotar essa live, vai ter mais gente, mas quem está chegando aqui, os teus medos estão mais relacionados a quê? Medo consciente, né? Porque tem os inconscientes. Medo consciente em relação a, sei lá, não dar certo o relacionamento, acontecer alguma coisa com os meus filhos, problema financeiro. Onde é que você vê que o teu coração aperta, que dá um medo? Medo de se expor, ó, medo da escassez, a Tati colocou. O que que você tem consciência já de medos? Porque eu já vou te começar a partir daquilo que vocês estão falando, para que a gente possa seguir, né, nessa aula. Então, aqui financeiro, não dá certo relacionamento, escassez, escassez. Então, tá. Então, para a gente começar bem, para a gente já começar com fogo, né, com direção, nós vamos fazer primeiro um aquecimento, né, um aquecimento de corpo, de alma, de espírito, para a gente começar bem com todo esse trabalho. Vou botar uma musiquinha de fundo, vamos ver se vocês vão ouvir. Vamos ver se está configurado direitinho o Zoom. Estão ouvindo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer juntos, para começar a semana, porque domingo é o primeiro dia da semana. Vamos respirar.
Descruza tudo que tiver cruzado. Mãos, pés, tudo que tiver apertado, solta. Quem tá com o cabelo preso demais, sentindo que tá o dia inteiro preso, solta. E vamos respirar. Respirar, gente, é o primeiro ato consciente que nós fazemos para celebrar a vida, para nos conectarmos com a vida. Então vamos puxar o ar bem forte. Primeiro eu vou fazer com força tudo que eu tô falando. Eu sinto que eu preciso fazer isso com vocês e depois a gente vai para leveza, combinado? Então a primeira coisa é puxar o ar bem forte, contrair a musculatura e soltar. A gente vai fazer isso, se contar até 5 com a musculatura bem contraída e depois a gente vai soltar um ar pela boca, ok? Então vamos lá, inspirou, contrai, 1, 2, 3, 4, 5, solta, vai. Agora eu não vou falar, a gente vai contar juntos, vou contar, vou fazer com as mãos só e soltar. Foi, inspirou, solta. Mais 3 vezes. Contrai bem forte a musculatura e solta. Foi. 1, 2, 3. Segurou. Solta. Mais 2 vezes. Foi. Puxou. Solta. Mais uma vez, bem caprichada agora. Foi. Puxa o ar. Solta. Agora que você soltou, você vai respirar leve. Puxa o ar devagar. Sempre no diafragma. Tenta não fazer no peito. Puxa aqui no diafragma. Puxa devagar. E solta com a boca. Lentamente. Puxa devagar. E vai soltando. Mais uma vez, puxa devagar. E vai soltando. Vai soltando. Na medida que você vai respirando agora, eleva teus pensamentos a Deus e agradece. Tô vivo. Muito obrigada. Eu estou viva. No dia de hoje se renovou todas as oportunidades de fazer diferente. No momento do agora se renovam todas as oportunidades de fazer diferente. E pela manhã de segunda-feira de amanhã também vão se levantar todas as oportunidades para fazer diferente. Obrigada a Deus pela oportunidade de servir mais uma vez. Obrigada por esse grupo que está se formando, pelas pessoas que estão chegando, pelas pessoas que vão vir do Instagram, pelas pessoas que estão vindo de outros grupos. Obrigada pelas pessoas que se permitiram um tempo e pelas pessoas que estão entendendo que é necessário compartilhar esse tempo com mais pessoas. Senhor, eu te peço, te convido, invoco o teu santo nome a estar presente neste lugar que é uma rede digital que o Senhor autorizou vir para a Terra. Uma rede que nos conecta como almas, mas muitos estão em lugares muito diferentes e muito distantes geograficamente. Mas o Senhor é aquele que une tudo e todos, é aquele que existe e está em todos nós. Por isso, Pai, nesse momento eu quero sentir essa conexão com todas as pessoas que estão aqui e me colocar definitivamente a serviço da Tua boa vontade, do Teu santo nome. Eu sei que o Senhor é tão presente na minha vida e tão presente através de mim. Pai, eu te peço que me use nessa noite de hoje, no pouco tempo que teremos com esse grupo, para despertar algo que passe a vencer o medo dentro dos corações. Porque nós sabemos o tanto de sombras que nos afrontam para não sermos o que somos. E quantas vezes as pessoas vão fazer coisas diferentes, vão assumir propósitos novos que o Senhor chamou. E o medo vem avassalador.
muitas vezes boicotando projetos, paralisando. Uma pequena dificuldade se apresenta e parece um grande dragão na nossa frente. Que a gente possa ressignificar, integrar, rever a nossa própria postura diante da realidade. E que a tua presença, Pai, nos dê discernimento, nos dê clareza, lucidez sobre o que devemos mudar para vencer o medo. Então essa noite é tua, Pai. Eu coloco, rendo diante de ti todo o meu conhecimento de mais de 20 anos formando pessoas. Eu rendo diante de ti toda a minha vida, minha história, tudo que o Senhor me deu, todos os treinamentos, certificados, viagens, toda a experiência de longa data. Que tudo esteja diante de ti para que o Senhor use aquilo que o Senhor quer. E que esse grupo possa ter o que precisa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, espero poder servi-los. Já vai cada vez mais compartilhando, incomodando o marido, incomodando a tia, incomodando a vizinha, incomoda aí a mãe. Diz assim, venham para essa aula, porque nós sabemos que psicologicamente, sistemicamente e espiritualmente se manifesta o medo fisiologicamente. E nós, muitas vezes, deixamos de cumprir um chamado que está no nosso coração por conta dessa palavra de 4 letras. E isso é uma coisa que muitas vezes as trevas têm contra nós como acusação, como, enfim, né? As sombras, né? É exatamente o medo. Nós sabemos que, fisiologicamente, tudo que nos assombra, tudo que nos assusta desde criança, nos faz sentir medo. Então vamos começar esse nosso encontro olhando para o medo em várias facetas e descobrindo agora como que a gente vence esse medo. E a gente recupera força, energia para realizar coisas novas e diferentes. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para todos vocês é que o medo é real, não é imaginário. O medo pode se tornar imaginário. Ele se torna imaginário na medida que nós alimentamos muitas vezes um medo real. Então, a primeira fase do nosso processo, a gente não pode negligenciar os processos de medo. Então, tem gente que fala assim, não tenha medo, né? Medo não existe. A própria Bíblia, ela fala assim, né? Não temas. Só que a Bíblia, ela fala num tom espiritual. Porque o que a Bíblia fala? Ela fala, não temas, eu estou contigo. O Senhor diz que está conosco. Eu não vou levar isso só para uma linguagem espiritual. A gente tem que entender por que a gente alimenta o medo. Para que a gente possa compreender depois o que de verdade a palavra fala. Porque não adianta a gente... Quem aqui já tentou de tudo, muitas vezes, ora, faz um monte de coisa e ainda não consegue sair da postura de paralisia. Não consegue vencer o medo. Então, a gente tem que entender que existem processos, sim, que a gente precisa superar para que a gente possa trazer esse tom espiritual de um jeito certo. Como vocês sabem, a maioria das pessoas aqui que me seguem ou querem me conhecer, a minha maior força, digamos assim, além do conhecimento aí de vasta experiência de mais de 20 anos desenvolvendo pessoas, é o espiritual. No entanto, vocês que me conhecem também sabem que eu não falo só do espiritual. Porque quando a gente se desloca para um plano somente, uma linguagem somente espiritual, a gente tem uma tendência a excluir o natural e querer ficar no sobrenatural. E isso todo mundo tem. Só que a gente precisa reconhecer os nossos medos naturais, fisiológicos, psicológicos, sistêmicos. Aí também, sim, o espiritual, para que a gente possa reconhecer por que muitas vezes a nossa vida não avança. Porque se o medo fosse só espiritual, vocês concordam que as pessoas que oram todos os dias, pastores, padres, monges, né? Ou até eu, por exemplo, né? Que vivo em oração, não teria medo nunca. Então não é assim que funciona. Nós somos seres naturais
também. Nós somos, na verdade, seres espirituais habitando um mundo natural. E a gente não pode negar isso. Se a gente nega isso, a gente nega a realidade. Se a gente nega a realidade, a gente não tem resultado prático. Se a gente não tem resultado prático, você não tem dinheiro, não beija na boca, não come, não dorme numa cama gostosa. Negar a realidade é negar tudo que é prático da realidade. Então a gente precisa reconhecer isso. Então eu quero que você me conte aqui, a gente começou essa conversa, quais são as coisas que têm te paralisado. Então alguns já colocaram escassez, relacionamento financeiro, medo de empreender. Aí quero mais aqui, outras pessoas chegaram, quero que vocês que chegaram me falem aqui quais são os maiores medos que você vê que paralisa no relacionamento, medo, por exemplo, de se expor, medo de se entregar, medo de falhar, medo de errar, né? Vergonha é uma manifestação de medo, então eu quero trazer para vocês um conceito. Quais são as emoções primárias? Medo do futuro. Uau! Medo do futuro aqui. Eu vou falar de um monte de coisa, gente. Sabia que só esse tema eu consigo fazer um curso inteiro? Só com esse tema. Eu consigo pegar vocês e fazer um curso de 6 meses. Só com o tema, vencendo o medo. Incrível, né? Porque a gente pode pegar o medo e dividir em várias áreas. Eu vou tentar trazer aqui um conceito profundo, mas mais rápido, sobre isso para que vocês já possam ter ferramentas na vida de começar a vencer. Então, a primeira coisa, a gente tem que despertar e reconhecer as origens dos nossos medos, para que depois a gente comece a ver assim, uau, o que que a gente vai fazer? E eu já quero antecipar, vocês estão chegando, que eu faço questão de convocá-los para uma experiência prática comigo de intervenção no dia 5 de abril, que é um sábado. A gente vai fazer um movimento ao vivo online, um workshop totalmente vivencial, que não vai ser uma palestra, mas vai ser assim, ó, pega pra capar. Um trabalho de cura, 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 trabalhando essas camadas de medo, trabalhando a relação com a prosperidade. Nós vamos trabalhar muito isso. A nossa próxima aula vai ser dia 2 de abril, vai ser sobre prosperidade. O segredo da prosperidade. E aí no workshop, é que daí é pago e vai ser um valor irrisório. Bem, eu vou até falar aqui depois no final da live, vocês verem. Inclusive, eu não combinei nada com a Dai, nem sei se ela tá aqui. A gente não combinou. Eu sou bem assim, gente. Eu não sou marqueteira, então a gente vai fazendo as coisas como Deus vai chamando. Vocês já sabem, né? Aí eu digo, ó, gente, resolvi vender um negócio aqui, aí vocês vão comprando. Eu não uso gatilho de urgência, gatilho de escassez para vocês. Quem aqui meu cliente sabe? Você vai comprar na medida daquilo que é a sua entrega. Então, assim, eu sei que um monte de gente está enriquecendo com os gatilhos emocionais, eu entendo de todos eles. E eu faço questão de não usar, por conta que o meu princípio é almático. E a alma não é assim rápida, a alma precisa de gestão. E Deus também fala com as pessoas, não assim no tempo do humano. Ó, Deus vai falar contigo até hoje meia-noite, tá? Você tem só até hoje meia-noite para decidir. Vocês já viram isso de Deus? Não. Então, o que que eu falo? Ó, vai ter um curso até 5 de abril. O que, por organização nossa, a gente dá um espaço para vocês, a gente incentiva, dá uma bonificação para vocês, muitas vezes, comprarem antes, para que a gente se organizar. No entanto, vocês têm sim direito de comprar até na véspera, porque às vezes você acorda de madrugada, como já aconteceu com uma galera de cliente, principalmente quando é online, né, gente? Presencial, eu não tenho como fazer isso por causa da organização física. Mas aí, quando é online, eu faço isso. Por quê? Porque às vezes você acorda de madrugada, já aconteceu da pessoa dizer, tem como eu participar hoje ainda? E aí a gente nunca diz não, porque assim, se você foi no chamado, foi, então a gente vai permitir. Então eu só vou antecipar algo como spoiler, que é o curso mais barato, o workshop mais barato a ser vendido online em toda a minha vida. Vai ser o mais barato de todos, tá? Só pra vocês ficarem felizes já. Tipo assim, vai poder pagar de boa, baratinho, vai ser bem em conta mesmo, tá? É o mais barato de todos. Vocês que já compraram meus conteúdos e tal, sabem que eu sou bem honesta, assim, eu sempre pago todos os meus conteúdos, minhas coisas que eu faço, eu compro e vocês pagam o valor justo. E geralmente vocês ainda acham barato. Chega no final, nossa, eu recebi tanto que foi barato. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou entregar uma coisa com preço mais acessível. Por quê? Eu quero que vocês tenham a oportunidade também de presentear outras pessoas, de chamar, dizer, gente, é a oportunidade que você tem de conhecer a Sheila, é a oportunidade que você tem de viver uma experiência de cura. Isso vai ser no sábado, tá? Dia 5.
Então tá, vamos lá. Medo. Primeiro, entenda uma coisa: medo é uma emoção primária. Toda emoção primária vem de Deus. Por quê? Porque Deus nos fez. Quais são as emoções primárias? Medo, alegria, raiva, nojo. São cinco, são seis primárias. Vamos lá. Me ajuda aí, gente, a lembrar. Medo, raiva, alegria, nojo. Tá faltando. O amor é uma emoção primária, mas nós não consideramos emoção. A ciência considera emoção. Eu não considero emoção. Tristeza, obrigada. Tristeza é das mais importantes, tá? Obrigada, porque a tristeza é muito importante. Eu tava pensando, tava esquecendo a mais importante, esquecendo das mais importantes. Essas emoções são naturais. Quando a gente fala de primária, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que todos nós, sem exceção, temos essas emoções. Todas as outras emoções que vocês falam são secundárias ou adotadas. Então, a vergonha não é uma emoção primária. A vergonha é uma emoção secundária ou adotada. Como que é adotada? Adotada é quando não é sua emoção. Você passa a viver algo a partir do relacionamento com alguém, a partir da dor de alguém, e você passa a adotar uma emoção por conta, às vezes, de crenças, de coisas que você viveu com a sua família. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, crianças que são super extrovertidas e que passam a desenvolver uma timidez numa fase da vida por conta de crenças da família. Ah, fala baixo, ah, não sei o quê. E passa a reprimir a sua natureza. Isso o psicodrama chama de embotamento. Quando você reprime, quando os pais, família, escola, reprime as emoções e você passa a não cumprir com a sua verdade. O que hoje é muito fácil, vocês ouviram falar em todos os coaches, né, da Terra aí estão falando em bloqueios, o que a psicologia lá atrás chama de embotamento, né? Então, eu sou uma pessoa que não usa a palavra bloqueio, eu geralmente uso a palavra dor inconsciente, trava emocional, porque é um conceito mais psicológico, né? O bloqueio é um conceito mais de coaching, né? Mas também é muito atual e é normal, fácil de ser usado. Então, o medo, do ponto de vista primário e fisiológico, ele é saudável. Então, Sheila, existe um medo saudável? Existe um medo saudável. E é muito importante. Quando o medo ele é saudável, fisiológico, ele tem muitas funções na nossa vida. E se você olhar para a sua história, você vai reconhecer. Quem é mãe e pai aí? Quantas vezes o medo salvou seu filho? O seu medo salvou um filho. Ah, uma insegurança. Não, é medo mesmo. Vamos lá, por quê? Nós temos a emoção sempre sustentada na, na nossa forma de ver o mundo, que são os sentidos. Então vamos lá. Medo se manifesta como? Olha que loucura, não sei se vocês já aprenderam isso. O medo se manifesta como? Pelo cheiro, pelo corpo sensorial, pelos olhos, pela visão, pelos ouvidos. Ou seja, todos os cinco sentidos, eles são expressão e captação. Olha, todos os nossos cinco sentidos são expressão e captação. Então, todas as emoções, elas são expressas e percebidas, né, também, como intuição, né? A gente atribui a intuição, porque a gente às vezes não reconhece a origem da emoção. E muitas vezes a emoção se manifesta como um recurso de intuição. Então, todos os nossos sentidos fazem com que a gente manifeste fisiologicamente. Aí vem para a química. Aí, quimicamente falando, às vezes você sua. Tem gente que paralisa o corpo, né? O medo faz o quê? As reações fisiológicas do medo são, em princípio, duas. As relações fisiológicas mais relevantes, em princípio, são duas opostas.
A primeira delas, uma delas é a paralisia total e a segunda é fuga. Então, uma delas, por isso que elas são opostas. O medo, ele te faz fugir ou paralisar. Dentre as duas, qual das duas você acha mais saudável? Fugir ou paralisar? Escreve aí. Qual que você entende ser mais saudável? Isso aí, fugir. Por quê? Olha, eu vou explicar por que que fugir é mais saudável. Você vai entender. Ah, Sheila, mas se for um. Depende. Alguém vai falar isso também, né? Depende. Na natureza, por exemplo, pode ser. Olha só, eu vou falar aqui uma coisa importante, porque senão parece assim, ah, estou desconsiderando isso. Eu vou falar algo importante aqui. Na natureza, tem determinadas situações que paralisar é um ato de sobrevivência diante de um animal que ataca pelo movimento. Tá todo mundo comigo aqui? Então tá, vamos lá. Agora eu vou explicar por que que para nós seres humanos o fugir é mais saudável do que paralisar. Porque o ato de fugir, de correr, ele está sempre trazendo uma expressão corporal. Então você não retém a dor do medo no corpo. Então, o que acontece quando você foge de um perigo, mesmo que tenha sido traumático, o trauma ele não fica tão fortemente gravado porque existe uma associação de resolução. Espero não estar tendo uma linguagem complexa para vocês, mas vocês entenderem o seguinte: ainda bem que eu saí de lá. Quem já falou isso? Ainda bem que eu fugi. Nossa, ainda bem! Não é assim? Você tem uma sensação fisiológica posterior de alívio. Então, por quê? Porque você fez uma descarga energética. Então, fugir, mesmo que tenha algum trauma, ele é mais fácil de resolver do que quando é paralisar. Tanto é verdade que quando eu vou tratar pessoas que têm paralisias de medo, eu tenho que provocar psicologicamente uma reação, porque ela não reagiu e esse trauma ele fica prolongado como memória fisiológica no corpo, nas células, e ele passa a gerar inclusive comportamentos repetitivos de paralisia. Toda vez que sentimento paralisa, toda vez que sentimento paralisa. Sheila, mas a fuga, ela também pode gerar repetição? Pode também. Então, o que que acontece? Aí, vamos lá, eu falei do fisiológico, ele pode ter feito você sobreviver em algum momento. Agora vamos falar, existe um medo que não é só fisiológico, que é o medo emocional. O medo emocional não é o mesmo medo que o fisiológico. Sheila, mas a emoção também é uma fisiologia? É. Só quando a gente fala o termo medo emocional, a gente está dando o tom psicológico do medo. Então, eu vou falar do medo psicológico, o medo que eu, Sheila, chamo de psíquico. Esse medo psicológico é o medo que está correlacionado com a mente, que é com aquilo que muitas vezes ainda nem aconteceu, ou aquilo que já aconteceu gera uma nutrição desse medo. Então vamos lá. Imagina que você foi num lugar que aquele lugar te deu um medo, um trauma. E aí você nunca mais volta lá por causa disso. Você teve uma descarga de adrenalina. Vamos imaginar que você levou uma queda. Isso é muito comum nos traumas. De um lugar alto. E aí você tem medo de altura, tem medo de ir para lugares, né, mais altos, e você nunca mais volta, às vezes, no ambiente. Quando existe um trauma, isso aqui, quem estuda psicologia já sabe disso, quem não estuda, às vezes, não sabe. Mas olha só que legal. Quando existe um trauma e você vai ressignificar ele, uma parte desse processo de ressignificação é você revisitar o lugar do trauma. Não só emocionalmente, como fisicamente, geograficamente. Para quê? Vou imaginar o seguinte, vou imaginar um trauma de um assalto. Eu já tive clientes que foram assaltados, né? Tipo, com mão armada e tal, em alguns lugares. Aí você faz todo o processo de cura, né? Que é o processo de cura já em consultório, o processo de ressignificação. Só que junto com isso, a gente faz às vezes o processo de ir até o lugar, né? Junto com o cliente ou uma terapeuta ocupacional faz isso, é muito comum a terapia ocupacional, ela trabalha esse tipo
de situação, que é lidar com fobias, né? Que a fobia é a evolução do medo. Escreve aí. Fobia é a evolução do medo. Fobia não é uma coisa à parte. Então eu tô partindo de algo que é natural para algo que começa ser patológico. Então a primeira fase do medo, ela é natural, depois passa a ser patológica. Então vamos lá. Aí o que que acontece? A gente leva o cliente às vezes a revisitar o lugar do trauma para que ele possa ressignificar ou confrontar e ressignificar as duas coisas. Então começa a parar para prestar atenção. O que que isso nos diz do ponto de vista neurológico, tá? Dentro da neurociência, o que que isso nos diz? Que muitas vezes a pior decisão que você pode tomar é não enfrentar o medo, ou não enfrentar o lugar, ou não se movimentar em direção àquele lugar porque você sofreu uma dor. Uma das piores decisões da sua vida é essa. É manter a segurança. Olha que loucura. Toda vez que diante de um sofrimento que te trouxe medo, você busca manter a segurança que você conseguiu alcançar, você paralisa e não evolui mais. Isso é um princípio natural para você não ter prosperidade. Então, manter-me seguro para poder vencer esse medo, ou seja, superar o medo, na verdade, é uma ilusão. Você nunca vai superar o medo através da segurança, do sentimento de segurança. Parece contraditório, mas é a maior realidade que pode existir. Vou dar um exemplo bem idiota. Não é idiota, mas bem antigo, arcaico. Pensa assim, pensa na época das cavernas. Pensa que uma pessoa sai das cavernas e aí uma pessoa do grupo é morta porque foi atacada por um leão. Tudo bem? Aí todo o resto do grupo fica na caverna e não sai mais da caverna para não ser morto pelo leão. A segurança vai ajudar esse povo a prosperar? Não vai. Eles têm uma garantia de que o leão provavelmente não vai entrar na caverna, bota um monte de fogo lá para o leão não entrar. No entanto, se eles não saem, não prospera. Então a segurança não vai te trazer prosperidade. Ela vai te trazer uma falsa ideia de que tá tudo bem. Não tá? Então eu tô falando só de uma parte bem simples, fisiológica, neuropsicológica, psicológica, tudo isso. Aqui a Sônia falou, tenho medo de elevador. Uma das raízes da psicologia mais comuns que usam para vencer medos como esse é a psicologia cognitiva comportamental, que faz o quê? Ela estuda comportamento e aí faz o processo chamado dessensibilização dos fatos. Aí você vai lá com um psicólogo ou com ele te treina, né, a ir cada vez mais perto do elevador, a ressignificando até você entrar no elevador. E você substitui aquela sensação de medo por uma sensação de poder. Isso é totalmente fisiológico. Sheila, me responde uma coisa. Se eu souber fazer essas técnicazinhas, vai resolver a minha vida? Vamos lá, vai resolver a minha vida? Vou vencer todos os meses? Alguém, por favor, responde pela Sheila, o que que a Sheila diria? O que que a Sheila Ortiz fala? Vamos lá, alguém responde por mim, por favor. Quem me conhece aí vai dizer na hora. Se eu fizesse, usar essas ferramentas que você está falando, substituir o pensamento, né, usar uma técnica de poder, se eu começar a mudar a fisiologia do meu corpo, fazer os confrontos necessários, isso resolve? A Dani Dias disse não gritando, né, Dani? Quem mais aí diz não e quem acha que sim? A Sônia já disse que não. Ok, não resolve. Por que que não resolve? Quem conhece o meu trabalho sabe que eu vou dizer sempre isso. Não resolve. Contribui, mas não resolve. Você vai ter que entender por quê. Então, isso que eu estou te explicando, que é a parte psicológica e fisiológica, é a parte que você pode colocar na inteligência artificial assim. Como vencer o medo? Me dê técnicas para vencer o medo. A inteligência artificial vai te ajudar a tudo. Você não precisa de mim para isso. Você já tem abastecido de um monte de informação da neurociência, tá? Isso aí é balela básico do básico do básico do básico. O pessoal do Instagram vem pro Zoom, tá? Não vai resolver. Por que que não vai resolver?
Porque a origem real do medo não é essa. A origem do teu medo que você alimentou, ela não é só fisiológica e só psicológica. O medo, ele também é sistêmico e também é espiritual. Então vamos lá? Vamos pensar o seguinte: vamos continuar um pouquinho no psicológico, fisiológico, sem entender. Quase todo mundo na internet que trabalha com inteligência emocional fica fixado nos medos fisiológicos e psicológicos. Quase todo mundo. É muito raro você ver alguém falando de uma maneira muito integral, como eu falo. E aí, gente, por que que é foda? Vou falar real, rasgado aqui. Porque você aplica uma técnica, funciona. Você tenta replicar ela para outros contextos, às vezes ela não funciona. Você continua atraindo as mesmas cenas, as mesmas situações que te botam medo. E aí você continua se boicotando, se boicotando, se boicotando. Você às vezes aprende a lidar com o fato de que você não sente mais uma emoção forte de medo, só que isso não te leva para outro nível em nenhum momento. E aí, isso é muito complicado. Você fica até mais feliz, só que ao mesmo tempo você não consegue fazer de fato evoluções profundas. Então, quando a gente vai falar de medo, medo é uma das emoções mais poderosas de paralisia e é uma das emoções mais poderosas usada pelos seres sombrios para nos atormentar. E aí eu tenho uma raiva quando a pessoa reduz algo tão sério para apenas um mecanismo fisiológico e psicológico. Eu tenho raiva disso. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, eu acho que você já deve ouvir falar. Você já ouviu falar de crianças que têm terror noturno? Quem ouviu falar aqui já? Ou já até viveu isso em casa? Terror noturno. Quando você vai para um psicólogo clássico, ou um psicólogo bem voltado para neuropsicologia, ou um coach neurocientista, ele vai tratar isso de uma maneira muito emocional. E vai te dar técnicas para poder vencer o medo da criança. Só que muitas vezes isso não vai ser suficiente, porque o terror noturno, ele é um grito almático da criança na direção dos pais, da família inteira. E esse grito almático precisa dar atenção a quê? O que que tem que ser ouvido? Se o grito é Qual almático, idioma? Siri, não quero você não, obrigada. Qual o grito, o grito almático? Acabei de falar, grito almático. O que que precisa ser ouvido? A alma. Não é o teu cérebro. O cérebro só está expressando uma dor almática e espiritual, uma dor sistêmica. Então a gente precisa reconhecer a origem principal desses medos. Então eu vou dar um exemplo de terror noturno. O terror noturno, ele é fisiológico? É. Ele tira o sono? Tira. Ele tem relação com muitas vezes a química da fase da criança e tal? Até tem. A química, ela é a origem disso? O fisiológico é a origem disso? Não. É só efeito. Só efeito. Então você tem que entender que tudo que é fisiológico, tudo que é cerebral, tudo que é comportamental é efeito. Nunca é causa. Alguém, por favor, escreve isso no seu caderno. Neurológico, fisiológico, comportamento manifesto é efeito, nunca causa. O que eu vejo e posso medir é efeito, não é causa. Tudo que eu vejo e posso medir é efeito, não é causa. Porque tudo nasce no invisível e se expressa no visível. Se é visível, logo não é causa. Toda causa de toda e qualquer coisa na sua vida é invisível. Sheila, invisível significa que é sempre sobrenatural? Também. Mas o invisível também pode ser sistêmico, não necessariamente sobrenatural. Então, vou dar exemplo de terror noturno. Vamos lá. Eu já tratei vários casos de terror noturno. Uma coisa muito comum é assim: o filho percebe uma dor do sistema familiar. E vou dar exemplo do que já aconteceu várias vezes. Um exemplo: os pais estão em processo sem revelar para os filhos, mas num conflito e pensando às vezes num divórcio.
Às vezes o pai e a mãe nem falaram um com o outro sobre isso, mas só o fato deles pensarem e sentirem a vontade de se divorciar, os filhos começam a manifestar dor. Outro contexto. Eu peguei casos já onde a criança está percebendo a pulsão de morte de alguém do sistema familiar. Então, exemplo, a mãe está com vontade de morrer, está com depressão. A avó. Eu tive um caso, um menino, por exemplo, que a mãe do pai dele, a avó paterna, estava doente e desejando morrer, e estava em processo mesmo, sabe, quase morrendo. E a criança percebia a dor de quem? Do pai. E ela manifestava isso pelo terror noturno. Ela não conseguia dormir, ela não descansava. Porque o que acontece? Neste caso, desse exemplo, que esse medo, que é um medo desesperador que a criança tem, ela corre pro quarto dos pais, ela muitas vezes grita, ela fica desesperada. Esse medo, ele faz com que ele coloque toda a família em estado de alerta. O medo busca uma alerta. E aí, quando aconteceu esse caso, por exemplo, nós trabalhamos a criança interior desse pai que estava com medo de que a mãe morresse. E estava tentando manifestar uma força super, né? E a criança estava manifestando isso por ele. E aí, quando a gente conseguiu reconhecer essa origem, pronto, o menino nunca mais, no dia seguinte, tá? Pum! Nunca mais teve problema. Então, é um exemplo. Então, foi o quê? Sistêmico. Totalmente sistêmico. O que é sistêmico? Aquilo que não é comigo. O que não é meu é sistêmico. Ou seja, vem de todo o sistema familiar e existe uma leitura onde eu estou inserido, mas na verdade não é eu, não partiu de mim, não foi um trauma meu, não foi uma dor minha, partiu de algo maior do que eu. Isso é sistêmico. O que é maior? Anterior, são os pais, avós, sistema familiar, coletivo, ok? Sheila, pode ser, os medos podem ser provocados espiritualmente? Sim. Em que nível? Sempre é uma sombra te perturbando? Não. Você pode sentir um medo no coletivo de uma onda de informação que pode estar vindo quando você é muito sensível. Existe uma onda de informação que te faz, às vezes, sentir um medo que você não sabe qual é a origem, e aí, quando você vai investigar, você vê que tem algo no coletivo acontecendo. Um exemplo, pode ser uma percepção de uma tragédia, como é que a gente fala? Tragédia natural. Pode antever. Às vezes, pessoas muito sensíveis, como eu, por exemplo, a gente antevê, às vezes, uma tragédia, como enchente, terremoto, fogo. Às vezes, você pode estar sentindo no coletivo uma tragédia humana, morte, assassinato, roubos. Você pode estar, ou seja, tem uma informação sistêmica do coletivo. Pode ser uma coisa espiritual 100%, tipo assim, 100% eu não digo, né, que sempre manifesta no visível, porque tem também questões nossas. Pode ser treva, pode ser seres malignos? Claro que sim. Tá que esse mercado ali toca 24 horas. E aí o que que acontece? Se a gente reconhece isso, que existem todos esses aspectos de causas, a gente começa a ver assim, puxa vida, medo não é pouca coisa. Medo não é pouca coisa. O medo pode nos comunicar muitas coisas sobre nós. E aí eu quero trazer aqui medos que vocês trazem muito, que é o medo do relacionamento dar errado, medo do divórcio, medo de ser traído, medo de não dar certo, medo da escassez, medo de faltar. Entenda uma coisa, muitas vezes você olha para sua vida e não tem sentido o medo que você está sentindo. Não tem, não parece que não é proporcional. Alguém já sentiu isso? De que parece assim que eu tô com um medo que não é proporcional. Por que que eu tô com esse medo? Quando o medo não é proporcional ao que você está vivendo, muitas vezes ele está refletindo algo, um medo sistêmico. Então, um exemplo é a escassez. A escassez, ela é muito sistêmica. Por quê? Porque nós tivemos antepassados muito escassos que tiveram que fazer de tudo para sobreviver. E aí a gente às vezes carrega o medo de passar fome. E a gente não fala passar fome, a gente fala medo de faltar. Mas alguém passou fome lá atrás, por nós. Medo de
perder algo, perder uma terra, perder uma casa, não pagar a casa, medo de, sei lá, às vezes alguém perdeu uma casa. Gente, vamos lá, fica comigo aqui. Presta atenção em algo muito importante. Nós moramos, a maior parte aqui está no Brasil, tem algumas pessoas fora, mas a maior parte aqui é brasileiro. Então a gente tem isso que a gente está sentindo, que a gente carrega junto. O Brasil é um país de imigrantes. O Brasil é um país de pessoas que vieram de fora, na sua maioria. Então, olha, presta atenção em algo. O que que a gente carrega em nós muitas vezes? O medo por conta de ter tantas pessoas tiveram que perder suas terras, suas casas, suas coisas, fugindo de guerra, fugindo da escassez das suas terras em outros países para poder tentar um futuro diferente num lugar novo. Então nós temos isso dentro de nós. Muitas vezes o medo do futuro, e isso é muito grande. Ou você não tem talvez uma bisavó, uma avó, um vô que teve que arriscar tudo, saiu lá de trás e ficou com medo desse futuro. Só que tem uma coisa: essa mesma informação que nossos antepassados trouxeram para nós, ela é complementar com outra coisa: coragem. É preciso muita coragem para, ainda que com medo, fazer tanta coisa como essa. Então, nós temos dentro de nós, como brasileiros, muita coragem. Isso já é teu de direito, já toma essa. Já é teu de direito. Só o fato de você saber que você tem essa coragem já como natural dentro de você, já é meio caminho andado. Você tem uma força natural dentro de você para vencer esse medo. Só que isso já é fantástico. Só que entre medo e coragem, muitas vezes por lealdade, as dores do nosso tema, né, anterior, a gente passa a ouvir o medo. Então a gente não vai mais longe do que deveria ir. Quer ver uma coisa, gente? Olha só, vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai se identificar. Quem já ouviu que a maior segurança que tem é a gente comprar a casa própria, o terreninho, né? E aquilo ali. Compra financiado pela Caixa em 300 mil anos. Mas é segurança, você tem a sua casa. Da onde você acha que veio isso? De quem perdeu casa, gente. Isso surgiu do medo de quem teve que deixar tudo para trás. Como se e você sabe que um princípio de prosperidade é vencer estagnação, inclusive geográfica. Um princípio da prosperidade é você desapegar daquilo que você comprou. Um princípio da prosperidade é você vencer essa crença de que você tem que ter casa própria. Onde você está é seu, isso que você tem que entender. Você não precisa ter a casa própria para poder admitir na sua segurança de que você tem algo. Só que, na sua crença, você aprendeu isso. E aí você paga lá financiadinho, e você tem que morar naquele lugar que você está pagando financiadinho, porque você tem medo de quê? De perder sua terra. Quem que perdeu a terra? Foi você? Não foi. Quem perdeu a terra foi os seus antepassados. Então, pelo medo de não ter, você segura o que tem. E a gente volta para o início da nossa aula. Medo do leão lá fora. Vai ficar na caverna? Vai sobreviver? Vai expandir e crescer? Não vai. E você faz a mesma coisa, só que você mudou o nome caverna para apartamento, para casa própria. Você só mudou o nome, mas você, na verdade, está querendo ficar paradinho para ter segurança. A segurança nunca é o antídoto do medo. Nunca. Um dos maiores antídotos do medo não é nem a coragem. A coragem precede o maior antídoto de todos. A coragem vem antes para que isso aconteça. O maior antídoto do medo é o movimento. É um movimento. Quem se move tem mais chance de sobreviver e prosperar. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês gostam de filme de ficção, essas coisas? Tem um filme que eu assisti com o Brad Pitt há muito tempo atrás, é um filme de zumbi. Não sei o que é Z, alguém lembra do nome desse filme? É um filme de zumbi.
E aí, olha só que interessante. Uma coisa é que eu assisti aquele filme, e aí eu pensava assim, meu Deus, se eu soubesse que tinha um ataque zumbi, eu acho que eu ia querer ficar escondido num lugar para nenhum zumbi me achar. Eu pensei isso. Tipo, vou me esconder em algum lugar. E o filme todinho, vale até a pena, é idiota o filme, mas vale a pena até pensar sobre isso. Esse filme me fez pensar muito. O filme todinho mostrou algo. Que as pessoas que sobreviveram, isso, Guerra Mundial Z, obrigada, Samira. As pessoas que sobreviveram foram as que se deslocavam, que trocavam de lugar, elas iam para um lugar, trocavam, elas iam trocando de lugar. Por quê? Porque como o mundo zumbi estava crescendo, pelo cheiro, né? Eles iam achando, eles iam invadindo os lugares e iam matando as pessoas. Então, olha que interessante. Se eu me movo, eu vivo. E é meio óbvio isso, vida é movimento. E é só que a gente tende a achar que se a gente estiver num lugar seguro, tá tudo certo. E aí, por que que é tão importante você vencer o medo? Porque quando você vence e você se move, você passa a ajudar uma galera ao redor de você. Então, você aprender a vencer procrastinação é um nome disfarçado do medo. Entendeu? Por quê? Porque a procrastinação é justamente o medo do sucesso. Como é que eu vou fazer alguma coisa e dar certo? Se vai que dá certo. Vai que eu ganho dinheiro. Vai que eu fico rica. Vai que resolve. Vou ter que deixar tudo para trás? Vou ter que deixar minha mãe, vou ter que deixar minha casa, minha cidade, vou ter que deixar os que eu comprei. Inconscientemente você tem medo disso. Medo de dar certo, medo de sucesso, medo de ir para o futuro. Ok? Vamos lá. E falei dos antepassados. Eu quero falar do medo mais próximo. Quando a gente estuda muito o desenvolvimento humano, e a gente fez muito trabalho, tratei muita gente, um padrão que a gente começa a perceber muito claramente, é uma herança que a gente toma do medo, um dos medos principais, que ele é uma mistura de um medo psíquico, sistêmico e fisiológico muito forte, é o medo da nossa mãe. Não é medo da mãe no sentido de ter medo da minha mãe, é o medo que eu carrego da minha mãe. É o medo que minha mãe tem e eu carrego. Entendeu? Então, o medo tem uma relação direta com mãe. A ausência de pai. É a falta da força do pai. Porque o pai, ele expressa a coragem. É tão simples, gente. É tão simples. Pensa numa criança. Cara, eu vejo aqui em casa. A medrosa sou eu quero proteger meus filhos, não quero que fique andando de bicicleta fazendo pirueta, eu não quero que corra demais, eu não quero que suba muito alto. Tudo isso aí eu tenho medo. Agora o Gilmar fala, não, vai sim, vai se arrisca. O Christian fala, vai, não, vai mais alto, cada vez que tu consegue. Os homens falam, vai mais alto, vai mais rápido. E as mulheres falam, ai, não vai, não, filhinho. Porque a mulher tem o instinto de preservação da vida. Nós passamos 9 meses segurando o bebê na barriga, com medo de que ele morra. E o medo, nesse caso, muitas vezes, fisiologicamente, ele é importante. Porque o medo ele vai fazer com que você não coma errado, não saia correndo grávida, não vai querer fazer qualquer coisa, né? Tipo, não vai se arriscar para poder não perder esse bebê, normal. Então é natural do feminino nutrir o medo, porque o feminino busca segurança. Só que nós precisamos ativar dentro de nós o papai, que o papai é aquele que nos faz ir para o futuro. Alguém falou medo de futuro. Medo de futuro é a falta de conexão com o mundo paterno. Isso é medo de futuro. A falta de conexão com o mundo paterno. Então, quando eu curo essas feridas de pai e mãe, eu vou acessar duas coisas fundamentais dentro de mim. Uma delas, eu sei me manter seguro. A segunda, eu sei acionar minha coragem para vencer o medo. Então, vamos lá. Acabei de explicar algo para vocês. Segurança é antídoto de medo? Sim ou não? Não. Mas ela pode ser uma companheira do medo? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Medo pode andar com segurança, pode andar com coragem, com ousadia. Por quê? Sheila,
Eu posso querer também estar seguro? Claro, você precisa preservar a vida. O que você não pode é ficar achando que só a segurança gera preservação de vida. A segurança também gera. Então, voltando ao exemplo que eu dei do Guerra Mundial Z, cada vez que eles se movimentavam e buscavam um lugar seguro. Só que aquele lugar seguro nunca é seguro por muito tempo. É isso que você tem que entender, pelo amor de Deus! Vira a chave da tua vida. Um lugar que você para, que é um lugar seguro, ele tem que ser por pouco tempo. Então você tem que sim ter segurança, mas você não pode se prender a ela. Se você se prender, aí você coloca em risco, ela passa a se tornar perigo. A segurança passa a ser perigosa. Parece contraditório, mas não é. Então você precisa resolver isso. Vou dar um exemplo. Vamos lá, outro. Imagina que você resolve agora uma coisa boa. Você vai resolver pegar o carro. Tem gente que mora no sul aqui. Você pega o carro, enche ele de mantimentos e tudo, tá? Pensa assim, ó, eu vou fazer uma viagem, vou fazer uma aventura na minha vida. Cara, vamos pensar junto nós aqui, para vocês entenderem como que funciona isso. Vamos fazer uma viagem. E a gente vai, sei lá, em 3 casais, 5 casais, não sei, vamos fazer uma viagem e vamos atravessar o Brasil de sul a norte, pela costa. Vamos ir pelo litoral e vamos voltar pelo centro para poder pegar a serra. Pensa numa viagem legal. Tudo bem? Todo mundo comigo? Agora pega lá. Para fazer essa viagem, tem gente que vai levar meses organizando a viagem. Eu sei que tem gente aqui que é tão controlador e medroso que vai querer organizar ipsis literis e aí deixa de ser uma aventura. Vamos lá. Eu preciso organizar quanto tempo eu vou ficar, quanto que eu vou gastar, qual é o lugar que eu vou parar, se eu vou levar barraca, se eu vou ir pro hotel, se eu não sei o quê. Aí você organiza. Ah, agora eu passei 5 meses organizando uma viagem, sei lá, de um mês. Aí organiza demais para ter o quê? Previsibilidade. A previsibilidade sempre é um estado de alívio. Quem busca previsibilidade, na verdade, está buscando sempre um alívio. É uma pessoa muito controladora. Sheila, emocionalmente isso é bom? Do ponto de vista emocional, não te tira do sério, não te dá adrenalina, você não vai ficar morrendo de medo, ok. Mas a tua vida não vai superar níveis, não vai tu não vai ousar, não vai arriscar, nunca vai ser uma milionária. Por quê? Porque nunca vai viver o melhor sexo da tua vida. Porque você quer previsibilidade. Nunca vai comer uma comida do caramba e passar mal, ter uma diarreia para saber como é. Você nunca vai viver uma coisa muito nova se você quer tudo previsível. Então a gente tem que se permitir ser surpreendido. Escuta o que eu vou falar aqui, ó. Isso aqui é bem sério e agora já é recado para alguns. Quem gosta de previsibilidade não recebe as surpresas de Deus. Quem gosta dessas garantias, de saber o que fazer, o que é isso? Quem gosta de previsibilidade nada mais é do que um exímio controlador. Quem gosta de controlar tudo, não gosta de ser surpreendido. Quem não gosta de ser surpreendido também não recebe um baita de um presente maravilhoso da vida e do universo. Não vibra nisso. Como que você vai receber uma grande bênção do universo se você controla tudo? Então vamos lá, vamos fazer a viagem. Aí vamos fazer juntos a viagem. O que é o saudável? Vamos pensar. Vamos pensar o que é o saudável patológico, pensando no tema medo, né, em relação a essa viagem. Vamos lá. Vamos viajar de carro, ok. Carro tem que ser bom? Sim. Tem que estar revisado? Sim. Os pneus têm que estar muito bom? Sim. O carro já tem que ter passado por uma manutenção do caramba, ok? Se a viagem é do sul ao norte, do extremo, eu tenho que saber onde é que tem uma mecânica que receba o meu carro. Eu tenho que ter esse tipo de previsibilidade que tem a ver com a vida, preservação de vida. Eu tenho que saber se eu vou para um lugar totalmente deserto ou se ele vai ser povoado. Eu tenho que ter um nível de previsibilidade, mas não todo o nível de previsibilidade, porque é para preservação da vida.
Então vamos lá. Então eu tenho um roteiro solto. Quero fazer uma grande aventura na minha vida. Eu tenho uma ideia de por onde eu vou, porque eu tenho um mapa. Hoje eu tenho até GPS. Eu tenho uma ideia de quantas horas eu vou viajar até mais ou menos um determinado ponto. Eu tenho uma ideia de que muito provavelmente, de acordo com que estudos que eu já fiz, ou já me falaram, deve ter hotéis por ali. Mas, na pior das hipóteses, eu levei um saco de dormir e uma barraquinha. Vai que, eu não acho. Eu dou um jeito de dormir. Ou levei um travesseiro confortável, porque vai que eu não acho, eu estaciono num lugar seguro e durmo no carro. Então eu tenho que sempre pensar que a maior segurança que eu quero na minha vida é sobre preservação de vida. A tua vida não tem que estar em risco. O que se arriscam são outras coisas. Você pode arriscar seus bens, você pode arriscar a tua reputação. Porque às vezes a pessoa quer gravar tanto, ela quer segurar tanto a reputação dela, que nunca faz nada na vida. O que que os outros vão pensar? A necessidade de aprovação. Às vezes você quer agarrar demais um relacionamento que não é mais saudável, um amigo, enfim. Você quer se agarrar demais a outras coisas. E isso tem que botar em risco para a tua evolução. Agora, a tua vida não. Até porque seria contra um princípio bíblico. Tu nunca pode botar a vida em risco. Então, a preservação da vida, vem do instinto materno-paterno. Materno. A minha preservação pessoal da vida vem do quanto a minha mãe me ensinou a comer, a dormir, a estar quente, né? Para me manter aquecido. Isso a minha mãe me ensina. Então, dentro de mim, eu tenho uma função materna de autopreservação vital. Isso é seguro. Isso me faz não ter medo de passar fome, frio. Hoje em dia, minha vida está correndo perigo. Sheila, mas o pai também tem instinto de preservação da vida? Sim, muito. Só que o pai tem uma função muito mais poderosa do que a mãe. Que é a preservação da vida que o pai carrega do coletivo. Não é tanto só do individual. Tanto é, vamos lá, que vocês vão entender isso aí, que o homem arrisca a própria vida para quê? Para salvar a sua família. Então ele não tem tão forte o instinto de autopreservação como a mulher. Já a mulher, ela tem isso tão forte, por quê? Porque ela sabe que se ela morre, é muito provável que os filhos morram. Uma mulher que está amamentando um bebê, que está cuidando de bebês pequenos, precisa estar bem. Precisa estar bem. Por isso que ela tem um instinto de autopreservação, para que ela possa estar com seus filhos. E se ela não tem, é porque ela tem problema com a mãe dela, com a avó, e aí é outros 500. Aqui a gente está falando de depressão, um monte de outras coisas, que daí é outro tema de live, de aula. Então vamos lá. Estamos viajando. Vemos a parte da segurança. Ok. O homem, provavelmente ele vai ver o quê? Ele vai ver instrumentos que precisa, se tem step, se não sei o quê. Ele vai conseguir enxergar. Tem muitos homens, eles levam até mesmo algumas coisas, algumas armas que são legais, tipo uma faca, alguma coisa, aqueles canivete no carro. Aqui nós temos homens na live para confirmar. Você vai pensar no pior. A função do homem é pensar no pior. Por isso, gente, que às vezes a gente tem raiva dos nossos homens que são meio negativo, mas eles têm que fazer isso. São eles que vão pensar no perigo, eles são desconfiados, eles têm que ver essa parte. Só que também são eles que vão dizer se pode ou não dirigir à noite, se vai mais longe, se essa estrada ela é confiável. Então a gente vai lá, vamos lançar. Nessa viagem eu quero viver uma aventura. Muitas vezes você não vai dormir no melhor hotel. Muitas vezes você vai dormir de um jeito meio louco. Você vai conhecer gente que você nunca conheceu. Você vai comer uma comida que você nunca comeu. Você vai viver uma cultura que você nunca viveu. Então você está indo com o quê? Você está indo com vontade. Olha só. Estou falando vários antídotos do medo. Vontade de viver é um dos antídotos do medo. Coragem, que é o natural que você já tem, você já carrega isso Deus já te deu naturalmente. Coragem, tudo isso. Vence o medo. Quando você vai com esse instinto de curiosidade, vontade de aprender, ousadia,
tudo isso vai fazendo você aprender mais. E olha só que massa que a gente vai chegar. Quanto mais você se movimenta, que é o verdadeiro antídoto do medo, porque o movimento, ele vai te fazendo ganhar experiências de ousadia, experiências de coragem, experiências de preservação de vida, experiências de segurança. O movimento te faz ganhar experiência. E a experiência é repertório. Quanto maior é o repertório que você tem, maiores são as tuas armas para poder vencer todo e qualquer medo. Tá fazendo sentido? Levanta a mão. Então, a primeira coisa que eu quero que você reflita é: onde é que eu estou parando? Onde é que eu estou freando demais? Onde é que eu estou paralisando demais? Onde é que eu não estou arriscando na minha vida? E aí você vai ter que se perguntar: peraí, então, um dos maiores antídotos é o movimento. Logo, eu vou me envolver para frente. Quanto mais eu me movo para frente, mais distante de trás eu fico. Cara, isso aqui é psicológico, sistêmico, espiritual. Vamos lá. Quanto mais eu me movo para frente, mais distante de trás eu fico. Então, o que eu estou te falando? Que quanto mais você se move na vida, mais resultado você tem, mais você se distancia da origem, do teu pai, da tua mãe, dos teus antepassados. Você se distancia no sentido de que você tem que realmente romper com essa lealdade. Vamos pensar espiritualmente. Na palavra fala, nesses movimentos, que Abraão teve que sair. Quem mais teve que sair, gente? Isaac, Jacó, José. O sair, né, que é a expressão bíblica lesh lehá, que é saia para ti mesmo, ou seja, eu saio, me movimento geograficamente para ter um encontro comigo. E encontro comigo é um encontro com Deus, ou seja, Deus está. Quanto mais próximo de mim, mais próximo de Deus eu fico, porque Deus está aqui dentro. Deus não está fora. Então, quando eu entendo que o meu mover, olha só, o meu mover, ele vai fazendo com que eu cada vez mais entenda quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. Então, é o movimento que te faz vencer a escassez. É o movimento que te faz ganhar repertório. É o movimento que faz você fugir como é que fala? Orientações, conselhos de gente que você não tem que ouvir. Vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Casada pela segunda vez com o amor da minha vida, não quis botar em risco meu casamento, minha história, minha vida. Eu saí de perto da minha mãe, do meu pai. Sabe o que a minha mãe me disse? Faz uns 2, 3 meses, falou assim: filha, a melhor coisa que você fez foi ir embora de Florianópolis, porque se você tivesse lá, eu ia atrapalhar a tua vida. A minha mãe falou isso. Ela falou que ia se meter na criação dos meus filhos, que ela ia se meter no meu casamento. A minha mãe ela é tão sábia que ela percebe as coisas, ela é muito maravilhosa. Então ela admitia, foi a melhor coisa que você fez, eu preservei o meu casamento. Não quero conselho de ninguém, não quero opinião de ninguém, eu não quero nada. O que faz a gente prosperar é a gente confiar no propósito, confiar no que Deus colocou no coração, é o autoconhecimento. Isso vai fazendo a gente vencer medo. Porque eu preciso conhecer meus medos. Escreve isso, eu preciso conhecer os meus medos. E se eu preciso conhecer os meus medos, eu preciso conhecer as origens dele. Da onde vem esse medo? Quais são os medos que eu tenho? Começa a escrever aí um pouquinho. Reconhece os medos que você tem, porque daí você vai começar a ver quais são os antídotos que eu posso fazer. De acordo com o que a Sheila falou hoje. Qual é o movimento que eu posso fazer para restaurar meu casamento? Qual é o movimento que eu posso fazer para vencer a necessidade de aprovação? Quer ver um antídoto bem psicológico, bem comportamental, bem raso para a necessidade de aprovação? Depois eu vou para outros, que é um dos medos que você tem, de que os outros vão dizer. Um do bem ridículo, bem básico, bem do beabá é: quanto maior a exposição, menor é a sua necessidade de aprovação. Então, o antídoto da necessidade de aprovação é exposição, exposição, exposição. Quanto mais você se expõe, menos medo você tem. Você perde o medo. É que nem tomar banho de piscina. Eu tô com medo de água, vai pra piscina, vai aprender a nadar, vai aprender. Quanto mais você fica na água, menos medo de água você tem. Medo de dirigir, mesma coisa. Quanto mais você dirige,
Menos meses você tem. Isso é psicológico. Agora vamos lá, vamos para o profundo. O profundo é necessidade de aprovação, nada mais é do que uma negação de si mesmo porque tem vontade de que os pais te vejam. Então, quando eu vou para mais, um pouquinho mais fundinho, eu vou dizer que eu quero que minha mãe me veja, que meu pai me veja. Eu não fui vista, eu não fui validado quando eu era criança. Isso é necessidade de aprovação. Mais fundo um pouquinho. Então vamos lá, eu falei do raso aqui, comportamental, visível, psicológico, neurológico. Isso é raso. Ajuda, mas é raso. Vamos para um pouco mais fundo. Você tem medo de não ser aprovado. Tenho medo de não receber amor do meu pai e da minha mãe. Tenho medo que meu pai não me veja. Então eu tô querendo o quê? Meu pai, olhe para mim. Você fica adulto, mas com a sua criança interior buscando a aprovação do pai. Olha, pai, que eu sei fazer. O reconhecimento da empresa que você quer, aplausos no palco, tudo que você fica tentando buscar, um salário melhor para poder mostrar que consegue, um carro melhor para mostrar que conseguiu, uma casa top para poder mostrar para os outros. Nada mais é do que dizer: mãe, olha para mim, mãe, olha aqui que eu consegui fazer, olha, eu sei fazer. É você adulto dizendo: olha o que eu sei fazer, olha, eu sei fazer um carro, eu sei dirigir, aí eu sei ter uma casa bonita, olha o que eu sei fazer. É uma criança na fase adulta dizendo isso pro papai e pra mamãe. Ou vocês não tiveram filhos que falaram isso pra vocês, é um saco. Olha o que eu sei fazer. Às vezes eu achava um saco ter que olhar, porque eu tô sempre vendo, porra. Eu tenho que parar tudo pra ficar vendo o que você sabe fazer. Eu fico imaginando isso, né? E às vezes a gente tá nessa postura infantil na vida adulta. Aí vamos lá, essa aí curou aquilo, show. Quando curou aquilo, você não se apega mais a material, você não se apega mais à casa que você comprou, você começa a ficar desapegado de tudo, inclusive do que os outros pensam a teu respeito. Aí, essa é a parte bem psicológica também, um pouquinho mais profundinha, mas tá aqui. Vamos para mais fundo? Necessidade de aprovação sistêmica. É quando muitas vezes um povo foi excluído e você tem medo de ser excluído de alguma forma. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, você pode estar carregando no sangue, eh, né, na sua história, na hereditariedade, uma memória de um povo que foi morto, fuzilado no muro da Segunda Guerra Mundial, que não pôde expor a sua fé. Eu tive o caso de uma cliente, por exemplo, que ela tinha medo de falar em público. Quando eu fui fazer um trabalho com ela, nós descobrimos que uma antepassada dela tinha que guardar segredo sobre uma família que estava escondida no porão, que foi protegida por ela na Segunda Guerra Mundial. E esse segredo, ou seja, ela não podia falar nada, fez com que passasse de geração em geração um medo profundo de exposição, porque expor algo era associado sistemicamente, emocionalmente e internamente com morte, ok? Outra coisa, pode ser que você carregue dentro de você uma memória inconsciente de um povo que se expôs religiosamente à sua crença e que foi morto por isso. Você entende? A exposição lá dos antepassados pode ter gerado um preço de vida e morte, e isso pode ter gerado em você uma dor. Tá ficando claro aqui, sistêmico? Então, esse é um exemplo. Estou dando exemplos, que tudo eu posso dar exemplo. Tudo, qualquer coisa que você falar, medo disso, a gente pode dar exemplo. Então, sistêmico. Agora vamos lá, falando dessa parte do medo espiritual. O medo espiritual, a necessidade de aprovação, é porque você não tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus sempre vai ter medo de não ser aprovado. Porque quando você conhece Deus de verdade, você vai entender que você não precisa fazer nada para ser amado. Você não precisa fazer nada para ser aprovado por Deus. Você já é aprovado, você já é amado. E que tudo que você faz é a partir de Deus, não a partir de você. Tem gente que acha assim, ó. Eu preciso fazer o meu propósito, né, para agradar a Deus. Gente, tá tudo errado. Você não precisa fazer o seu propósito para agradar a Deus. Por favor, olha para cá. O que você precisa é conhecer Deus, se agradar tanto da presença dele na sua vida, se agradar tanto da intimidade que você tem, que naturalmente, por causa da honra e da glória que ele já tem na sua vida, por causa da tua adoração a ele, aí você realiza seu propósito, como uma expressão de Deus em você. Então, não é o contrário, não é fazer algo para ter o amor de Deus. Você não precisa fazer nada para ter o amor de Deus. Por acaso, Jesus morreu na cruz do Calvário pelas pessoas que estavam fazendo tudo certo?
ou morreu para salvar-nos do pecado? Deus não falou, Jesus nunca disse, você tem que fazer isso para poder receber meu amor. O amor de Deus não é condicional. Só que às vezes a gente acha que a gente fica se cobrando e que fica com medo de desagradar a Deus. Eu muitas vezes tenho medo de desagradar a Deus. Sheila, mas isso não é bom? Quando humanamente falando, pode ser bom no sentido de que coloca a gente na rota. Mas espiritualmente falando, não tem sentido nenhum. É um medo desnecessário. Tanto é que eu já fui advertida por causa disso. Por Deus. Uma vez eu recebi, algumas pessoas já ouviram essa história. Eu recebi um recado assim: Filha, você acha que eu te amo menos quando você tá. Como é que ele. Não foi assim. Eu recebi assim. Uma palestra, eu tava naquela semana me cobrando muito, sempre me cobrava demais para trabalhar, me cobrava demais para fazer a minha parte. E aí eu tava muito cansada e eu resolvi deitar no sofá, ver um Netflix, uma coisa assim. E pensei, meu Deus do céu, eu devia estar fazendo uma live, devia estar fazendo não sei o quê. Eu já tinha feito tanta coisa naquele dia, trabalhado horrores, e eu tava lá descansando. E aí, quando no dia seguinte eu fui convidada para participar de um evento, e nesse evento era espiritual, e o cara falou assim: quem tem filhos? E eu levantei a mão, todo mundo que tinha filhos levantou a mão, e ele falou assim: quando teu filho tá dormindo no sofá da sua sala, você ama ele menos por isso? Cara, aquilo foi como uma flecha na minha alma. Foi Deus falando, filha, você não precisa fazer nada para receber o meu amor. E aí eu percebi que, na verdade, cada vez mais, quanto mais eu me abasteço dele, mais fácil fica trabalhar e cumprir o propósito. E é isso que a gente tem que entender, que a gente não precisa ser aprovado pelas pessoas. Se a gente é aprovado por Deus, você não precisa agradar as pessoas. Então essa é a parte espiritual da necessidade de aprovação. Faz sentido? Sim ou não? Então essa é a parte bonita da história, né? Só que muitas vezes as nossas dores fazem com que a gente fique tão leal àquilo que pode acontecer com o outro, que a gente acaba dando mais atenção para o medo do que para a obediência, para a coragem, para tudo isso. Eu fui na. Eu não sei se quem aqui tem expressão ou tem uma percepção espiritual, mas uma coisa que eu percebi, né, que inclusive eu quis fazer essas lives, foi que quando eu voltei de Jerusalém, de Israel, enfim, eu voltei com uma força tão absurda espiritual. Eu voltei com uma outra capa de unção, eu voltei forte demais. E eu voltei muito encorajada a trabalhar mais e mais as curas espirituais no mundo natural. E aí me deu muita vontade de falar, vamos fazer esse negócio, vamos fazer essa rota da cura, que é esse caminho de percepção, que espero que esteja fazendo sentido para vocês. A gente tem que ver o físico, a gente tem que ver o psíquico, o sistêmico, o espiritual. Mas eu não posso deixar de alertar para vocês que é o seguinte: todo e qualquer processo da rota da cura da vida, que é isso tudo que a gente tem ensinado, e qualquer tema da sua vida, a gente vai falar nessa linguagem. Para poder vencer os teus medos, você precisa passar por todo esse olhar. O que é fisiológico, o que é psicológico, o que é sistêmico e o que é espiritual. Para quê? Para que você possa viver com mais clareza e com mais visceralidade, com mais, sabe, entrega o amor legítimo de Deus. Porque quando você tem esse nível de compreensão, fica mais fácil reconhecer onde é que está a origem da tua dor. E aí você consegue curar mais rápido. E aí Deus te usa mais fácil, mais rápido. Eu vou dar um exemplo pessoal, vou pedir licença, sobre o que aconteceu comigo agora em Chapecó. Vou falar de alguns detalhes que Deus tem feito. Se alguém tiver aqui que estava em Chapecó quiser dar um depoimento, pode falar, né? Dar um testemunho. O que eu percebi? Quando eu pisei em Chapecó, eu estava já em oração, enfim, estado de entrega, de oração muito forte. Eu pisei em Chapecó, fui pro hotel. E aí, isso eu cheguei no hotel, era 1 hora da manhã, 1 e pouco da manhã, de quarta para quinta-feira. E na quinta-feira eu tinha uma palestra lá no Munduzá, na Zanetti, que é a empresa da Jusceia, que deve estar aqui. E à noite eu tinha um workshop. E na sexta-feira era a minha palestra. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, de manhã,
eu, eu não sei se foi antes ou depois do café, acho que foi antes do café da manhã. Eu fiz uma oração de intercessão, de poder, de guerra espiritual. Muito impressionante. A experiência que eu tive naquele quarto de hotel foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que chegou uma hora que eu tive que abrir meus olhos porque eu senti o toque. Eu senti entrando num outro lugar que como se tivesse alguém no meu, tinha alguém fisicamente no meu quarto e que me tocou no rosto. E aí sabe quando você leva um susto? Porque, meu Deus, eu tava sozinha no meu quarto, com o povo, eu tava trancada a porta do meu quarto, eu orando, e o olho fechado, e clamando, e na unção poderosa, e tava muita, muita força, um poder, eu convoquei os anjos. Invoquei o nome do Senhor e convoquei os anjos. E naquele momento eu senti o toque no meu rosto, eu abri os olhos. Tipo, eu levei um susto. E eu falei, meu Deus! Aí eu vi assim, mais forte ainda, aí Deus falando comigo, que estava ali comigo, presente, forte, e me preparando para novas experiências viscerais, fisiológicas com Ele. E aí fiz aquela processo de unção e tal, e aí acho que foi antes do café da manhã, porque quando eu fui no café da manhã eu tomei uma decisão, que eu comi, eu não estava com fome, mas eu comi mamão e ovo. E a partir dali eu não comi mais nada, e eu não quis almoçar, e o senhor falou para mim, você não vai comer mais nada, a partir de agora você vai tomar. Aí eu entendi que o negócio ia ser bem, bem dele, né? Só que, pra vocês entenderem, eu fui dar uma palestra numa empresa, numa área organizacional, não tinha nada a ver com constelação familiar, com nada, e de noite que ia ser workshop. E naquela palestra, aqui da Jusceia para confirmar, tinha gente que tava meio assim, tipo, né? Teve gente que foi porque era da empresa, então tinha ali um campo de pessoas que me conheciam, que me respeitavam, mas tinha também aqueles assim que, quem quer sair? E eu comecei a fazer o trabalho e de repente o céu começou a abrir para aquelas pessoas. As pessoas começaram a chorar muito, as pessoas começaram a sentir Deus. E eu comecei a falar de Deus. E Deus me tomou para falar dele. E aí teve um homem que teve uma experiência muito forte com Deus, que ele veio falar comigo, me pediu perdão publicamente. Depois ele ficou no workshop, que nem ia ficar, eu acho, ficou no workshop. Foi para casa, tomou banho, voltou, e ficou no workshop. E ele veio falar publicamente para mim que ele me pediu perdão por duvidar do meu trabalho, que ele estava com o coração fechado, mas que ele viu Deus trabalhando. E a gente trabalhou o tempo todo Deus. Pra vocês terem uma ideia, quando acabou o workshop, nós estávamos todos de joelho, clamando, clamando e orando. E as crianças no meio da sala orando e clamando. Foi muito lindo. E aí aquilo me deu mais consciência ainda de que não importa onde eu esteja, porque eu tenho falado muito isso com o Senhor, eu vou ousar a ser usada e usada e usada por Ele. No dia seguinte, fui até a. Na verdade, deixa eu contar. Posso contar? Eu não sei como é que está de tempo aqui, não queria me prolongar tudo, mas querem que eu conte ou não? O que aconteceu? Só para eu saber quem vai ficar aqui. Pra vocês entenderem os detalhes de Deus, porque Deus trabalha no mundo natural. Aconteceu algo muito estranho comigo, de verdade. Eu sou uma pessoa muito experiente em viagem, muito mesmo. Então, para mim, fazer mala é a coisa mais forte, mais fácil na vida. Tipo, eu não tenho problema com fazer mala. No entanto, eu fiz essa mala, eu tinha que levar os meus livros e eu coloquei roupa de menos, gente. E aí eu comentei com as meninas ali, com a Lu e com a Jussé, não, gente, vocês não acreditam que eu fiz uma cagada. Eu não trouxe roupa suficiente. Falei, você conhece uma loja pra gente ir lá comprar pelo menos um vestido? Aí a Luciane, que tá aqui rindo, falou assim, eu posso te levar na da Lu, que é a loja dela. Eu tinha até me esquecido que ela era dona de uma boutique lá em Chapecó. Chiquérrima, que quem é de Chapecó tem que ir lá conhecer. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei: Ah, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Eu cheguei na loja e falei: Esquece roupa, vamos ver depois isso aí, porque Deus mandou eu trabalhar aqui e interceder na tua casa. Levei óleo de Israel, comecei a ungir todos os umbrais da casa dela. Fui tomada por uma forte exaustão, porque o negócio foi forte, não vou falar detalhes.
uma forte exaustão, tive que deitar, porque quando a gente faz um bate espiritual, a gente muitas vezes fica fraco fisicamente. Fui lá, deitei, respirei, retomei minha energia, comprei um tantão de roupa, ganhei roupa de presente também. E aí eu entendi que às vezes os detalhes de Deus, que quando a gente está em missão, em função, e quando a gente diz Deus usa-me, Deus não vai me usar só quando dá um curso ou quando dá uma palestra, Ele vai me usar quando Ele quer. Ele me mandou comprar uma roupa para poder levar bênção para casa dela. E aí fui pro curso. Quando a gente foi pro curso, eu cheguei lá e eu comecei a passar mal. As meninas viram, eu comecei a ficar fraca. Eu falei, você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Eu nem revelei para vocês o tanto de coisas. Mas o mundo espiritual se abriu de tal forma, ele se revelou. Enfim, não vou falar os detalhes, mas estava muito pesado. Muito pesado. E quem tem olhar espiritual vê, sente tudo. E aí eu fiquei muito preocupada com a organizadora do evento, porque Deus me mostrou uma retaliação muito poderosa depois do evento. Enfim, a gente fez uma intercessão. Só que ainda assim, para ela, né? Não tinha feito intercessão para o coletivo, eu fiz uma intercessão nela, uma blindagem nela. Mas aí eu peguei e falei, gente, tem que estar muito pesado esse negócio. Aí eu peguei e falei assim, meninas, aí eu vou lá me vestir, vou trocar de roupa. Elas falaram, vocês querem que eu vá com vocês? As meninas estão de parabéns, muito obrigada. Elas foram feras, estavam o tempo todo comigo me apoiando, me senti amada demais. Nós fomos pro banheiro debaixo do evento, não tinha ninguém lá. Fomos pro banheiro de baixo e eu entrei, precisei entrar, a gente começou a entrar em batalha, em guerra espiritual. E ali a gente começou a interceder não só, né, pela organizadora do evento, mas a gente começou a interceder por todo o evento, por todas as pessoas que estavam naquele evento, e a gente começou a convocar a força do, a força dos anjos guerreiros. A gente fez um trabalho muito poderoso. Foi tão forte que foi assim, ó, bum! Abriu um. Saiu tudo que tinha que sair. A gente sentiu no corpo, assim. Eu ganhei uma energia, assim, voltei e Deus literalmente mandou a guarda dele nos proteger e limpar todo o ambiente. Todo o evento foi purificado naquele momento. Para que a gente pudesse entrar. E aí começaram os processos de cura. Primeiro foi a Liz curar e depois eu. E nesse processo de cura foi muita libertação, onde a gente fez uma limpeza muito grande nas mulheres. E tudo bem, até aqui, até aí, tudo bem. No dia seguinte, então foi muito melhor. Todo mundo acordou feliz, bem, tipo, né? Era outra energia. Fomos pro evento, o evento era outra energia, não tinha comparação. E aí a gente eu fui fazer os autógrafos do livro. Fui pro stand para poder autografar os meus livros e tal. E aí Deus falou assim para mim: você vai orar em todos os que vierem comprar teu livro. Tá bom? Obedeci. E a cena foi muito interessante. Isso foi para mim uma escola. Quando Deus falou assim, Sheila, tu tá entendendo que a tua reputação agora aqui é minha? Tipo assim, se eu não tivesse me curado de tal forma, eu não teria feito o que eu fiz. Porque eu não estava num lugar apropriado. Eu não estava numa situação apropriada para fazer o que a gente começou a fazer. As pessoas começaram a fazer fila. Literalmente parecia que eu tinha trazido uma igreja para aquele lugar. Foi muito estranho. Porque as pessoas começaram a fazer fila para poder pegar o meu autógrafo e receber bênção. Na medida que aquilo foi crescendo, as pessoas começaram a cair em espírito, recebendo cura. Isso no meio de um monte de gente vendendo um monte de coisa. Pensa na cena. Um monte de stand acontecendo, e as pessoas andando por lá, e um outro lugar com uma palestra acontecendo no meio do caminho, e eu num lugar e as pessoas fazendo fila e ele caindo. E eu pensei, Jesus, Maria José, tô me sentindo aqui um. Falei assim, que história é essa? O que que o senhor fez comigo? E aí no finalzinho foi muito engraçado, que eu precisava ir embora, gente. Eu tava quase, eu tenho que ir embora, eu vou perder o voo. Eu fiquei o tempo todo lá em função. E aí uma senhora veio assim, ô Sheila, você me dá uma palavra? Eu comecei a rir, eu falei, gente, eu não sou pastora, você me dá uma palavra? Que história é essa de me dar uma palavra? Eu comecei a rir com ela. Aí eu assim, não, você tem algo diferente. Assim, se é algo diferente, essa sede que vocês carregam, é exatamente isso que você precisa ter. A gente precisa curar o nosso medo de ser. Presta atenção. Isso é a parte essencial dessa minha aula hoje. O que você precisa curar, e o Senhor está falando aqui agora comigo, através de mim, está aqui agora.
Você precisa curar o seu medo de ser. Não é medo de fazer, não é medo de ter. Você precisa curar o seu medo de ser. Porque quando você curar esse medo e você for quem você é, Deus vai te dar tanto poder. E é por isso que você tem medo. Você tem medo do poder que você é. Porque você é instrumento legítimo dele. Você é escolhido a dedo por ele. Então você tem medo de ser, porque você tem medo de ser aquilo que você é, porque o poder que você carrega é por quem você é. A palavra é clara, que nós somos filhos, imagem e semelhança de Deus. E Jesus ainda veio trazer uma confirmação. Quando Jesus vem, ele diz assim: fareis coisas maiores do que eu. Então, o nosso poder está em quem somos e não naquilo que fazemos. Então, quando você cura, quando você vai curando e tirando essa capa que te esconde, tirando essas camadas que te escondem, você vai cada vez mais ser. E quando você é aquilo que você nasceu para ser, Deus te atravessa, porque Deus está em você, porque Ele vai se expressar através de você. E então você não vai se importar com o que os outros pensam a teu respeito, porque o único ser maravilhoso, majestoso que você vai querer agradar e sempre estar sendo obediente a Deus. Então, todo o meu trabalho aqui para te ajudar, inclusive dia 5 de abril, que é o sábado, eu estarei para fazer isso. Curar! Meu trabalho de... Ah, Sheila, o que tu vai fazer sábado? Cura! Quem tu vai fazer sábado, Sheila? Curar. Sheila, é você que vai fazer? Claro que não. Eu sempre digo, quem é que cura? Você com Deus. O que eu vou fazer é um instrumento de todas as técnicas que Deus mandar eu fazer, trazer para vocês, daquele grupo que tiver, para que a gente possa pontualmente curar. Vai ser um sábado à tarde que eu vou começar. Não sei que horas vou acabar, mas eu quero me oferecer para estar com você e curar. Curar você, ou seja, você vai ser curado. Eu não gosto de falar que eu vou curar porque seria muita petulância. Você será curado. Do que, não sei, só sei que é tudo diferente. Eu só sei que eu tenho que ser honesta. É tudo diferente, está tudo diferente. Eu tô diferente. Eu não sei o que está acontecendo. Não quero saber. Eu só quero contemplar, porque o que eu tenho visto é milagre atrás de milagre. E eu quero poder contemplar Deus naquilo que eu faço e não o que eu faço. E não quero nem contemplar o resultado que você tem. Eu quero contemplar apenas Deus, através dos milagres que Ele opera. Então, nessa cura, o que você precisa? Você precisa curar tomando consciência do que é físico, do que é emocional, psíquico, do que é sistêmico e do que é espiritual. Então, às vezes, você boicota coisas ridículas. Às vezes, você se boicota em coisas ridículas. Você conta uma história tão imbecil para você, de que você não vai fazer tal coisa por tal motivo. E você você nem presta atenção do quão absurdo é. E você acha tão óbvio. As justificativas que você conta para não fazer determinadas coisas nada mais são do que mentiras que você conta para você. E você se convenceu delas. Então eu gosto de trazer uma expressão que Deus me deu, foi assim: a justificativa é uma mentira disfarçada, contada tantas vezes que você se convenceu dela. Tem gente que fala assim: Sheila, eu não posso. Quer ver um exemplo? Sheila, eu não posso estar dia 5 de abril fazendo com você esse processo de cura que vai mudar a minha vida, porque eu tenho um aniversário, um chá de bebê para ir. Dia 5 de abril. Ah, é tão óbvio, né? Parece tão óbvio assim, eu já me comprometi, é um chá de bebê, entendi. Que legal, compromisso com o outro é sempre tão mais importante do que compromisso com você mesmo, né? O compromisso com o outro é tão mais importante do que o compromisso com Deus em você.
Então essas histórias eu também já contei pra mim muitas vezes. Hoje em dia, gente, você não tem ideia. Hoje em dia Deus me deu tanta cura. Eu busquei cura, é mérito meu. Fui eu que busquei. E aí Deus fez e Deus trouxe, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele. Mas quem fez o movimento fui eu. Deus vai agraciar o teu movimento. A tua cura é pelo teu movimento. Aí você diz assim: ah, eu já vi tanta gente. Sheila, eu não vou fazer o DES. Uma vez um aluno falou assim pra mim: ah, eu não vou poder fazer o DES porque eu acabei de trocar de carro. Por dentro eu dei uma vontade de rir. E aí, em compensação, presta atenção. Olha que forte. Enquanto um cliente falou: eu que acabei de comprar de carro, trocar de carro, não vou fazer o DES, como óbvio, tipo assim, é justificável. Olha que ridículo. Teve um outro cliente que falou assim: Sheila, eu não tinha dinheiro para fazer o teu curso. Ai, isso é muito forte, gente. Mas eu pensei assim: eu vou dar um jeito. E se eu não tiver para pagar a parcela, eu vendo meu carro. Olha a diferença de mentalidade! Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Que eu vou até falar o que aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa que falou isso, eu fiquei chocada, porque eu só fiquei sabendo depois que ela terminou o DES. Essa pessoa que me disse isso, que não tinha dinheiro para pagar, que ela ia dar um jeito de fazer economias da vida dela, porque ela tinha salário fixo. Ela tinha uns dinheiro investido que ela não podia mexer, porque era aqueles dinheiro que não pode tirar, né? Que fica um tempo lá. Mas ela tinha o salário fixo, ela pensou: vou economizar aqui, vou parar com isso aqui, mas vou fazer o curso da Sheila. E se der tudo errado, eu vendo meu carro. Olha a mentalidade. Aí sabe o que aconteceu com essa pessoa que me contou depois de tudo isso? Essa pessoa tinha um desejo profundo. Eu fico até emocionada, porque foi uma coisa que eu vi. Ela tinha um desejo tão profundo no coração dela de encontrar o amor da vida dela, de casar, de formar uma família. Mas a cura, a dor dela era tão profunda, tão antiga, era tão forte e também era tão espiritual, era tudo aquilo, eram os 4 pilares, era muito poderoso. Só que ela foi com tanta determinação, com tanta sede, que quando acabou o DES e aconteceu o Homem V12, pouquinho depois, acabou o DES em julho, agosto, setembro, outubro, acho que foi novembro, aconteceu o Homem V12, adivinha onde é que ela conheceu o amor da vida dela? No Homem V12 que ela foi servir. E o marido dela, casou em dezembro. É um case. Foi um encontro de alma gêmea, foi uma coisa incrível que aconteceu. Eu presenciei, eu estava lá. Foi o MV12, eu que dei. Eu vi com os meus olhos o encontro de uma alma gêmea. Foi uma das coisas mais espetaculares que Deus me revelou. Eu vi o encontro de dois espíritos. A gente viu antes deles verem. A Juliana estava lá para confirmar. E aí, o que é isso? Uma pessoa que entendeu que você tem que ser prioridade. Então a gente várias vezes conta histórias. Quantas vezes você pensou em abrir lives e pensar: mas eu tenho poucos seguidores. Não tenho nada para falar. Não, você tem uma vida inteira para falar das coisas boas da sua vida que você conseguiu aprender. Eu justificava, eu contava uma história para mim que eu não ia escrever um livro porque tinha que ser acadêmico, cheio de coisa, nananã, com referência bibliográfica, eu não tinha tempo para parar, para poder puxar as referências. Olha que cagada. Justifiquei porque eu tinha crenças na minha cabeça, porque eu vim da área acadêmica, intelectual, de que eu tinha que escrever um livro todo sustentado numa raiz de referência com um monte de galera. Quando eu destravei isso em mim, eu escrevi um livro e best-seller internacional. Nacional e internacional. Então Deus faz aquilo, Deus te coloca a mão no favor quando você se movimenta. Se você se movimenta, Deus coloca a mão em cima e diz assim: vai, filha, que eu tô abençoando. E aí você vai entendendo que você vence o medo no movimento, porque você no movimento encontra o favor de Deus, encontra a sua coragem, encontra a sua ousadia, vence os desafios. Quando você vence um desafio atrás do outro, você ganha o quê? Repertório, experiência. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês, eu morria de medo. Eu não acreditava no online. Quando a primeira vez que eu fui fazer um curso no Zoom, eu pensei: meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Abrir live. Gente, eu tive uma época que eu não aparecia de jeito nenhum em fotografia sem maquiagem. Eu tive uma briga séria com meu pai uma vez, muito tempo atrás, porque ele pegou e mandou pro grupo da família uma maquiagem, uma foto que eu tava feia. Eu falei que eu tinha vontade de processar ele. Olha a minha petulância de adolescente.
de tão problema que eu tinha com a autoimagem. Eu me achava feia, me achava desengolçada, gorda. Eu tinha muitos problemas. Então, eu aparecer publicamente, ir para um palco, me sentindo bonita, acima do meu peso. Eu mostrei lá quem estava no Chapecó, a noiva de 26 anos, magrela, a coisa mais linda do mundo, que casou com o Christian e a noiva de 40. Adivinha qual era a mais bonita? Vocês acham que era a noiva de 26 ou a noiva de 40? Eu tinha até que mostrar para vocês isso aqui, eu tô sem aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, de repente se eu achar até mostro para vocês aqui. Vou ver se eu consigo abrir. Gente, é incrível. Eu vou mostrar aqui uma coisa, o que que é cura, tá? Vou mostrar, acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Tá. Ai, não tô conseguindo agora achar o meu. Peraí. Zoom. Olha só, gente, que incrível isso aqui. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Olha isso. Alguém tá vendo? Levanta a mão, que eu não consigo enxergar vocês aqui agora. Levanta a mão, Rosana, se tá vendo. Tá, ok. Olha isso. Vamos ser honestos. Olha só para essa noiva da esquerda e olha para da direita. Alguém aqui me diz. Qual delas tá mais feliz? Qual delas fala, meus amores? A de 40 ou a de 26? A de 40, 100%. Olha só, fala sério, qual tá mais bonita, gente? A de 40, com certeza, de flores brancas. Não é, gente? Pelo amor. Com Ó, eu até certeza. fiz um. Ai, meu Deus do Até céu. me emocionei. Lindo, né? Essa de 40, sabe quem é? Tô com. Peraí. Olha só, essa de 40, olha o olhar. A de 40 sabe quem é? Oh, Olha, meu olha a Deus. diferença do olhar, gente. Eu adoro. Quando eu montei essa palestra, eu fiquei de cara com o que eu vi. Eu fiquei de cara com o que eu vi. Falei, gente do céu, olha a diferença. Olha o olhar opaco, o olhar triste, profundo da jovem. E olha o olhar libertador, forte, sei quem eu sou. Olha isso. Alegria. Nossa, nem falo. Olha, eu me emociono de olhar isso aqui, gente. Eu me emociono. Simplesmente incrível. Então, gente, quando a gente começa a se curar. Saiu a tela? Saiu, né? Consegui tirar? Quando a gente começa a se curar, a gente começa a perceber a manifestação de Deus em nós. Vamos lá, é meio óbvio. Se eu sou vaso e o meu vaso está ocupado com as minhas próprias coisas, como é que o óleo de Deus vai estar aqui dentro? Se eu limpo esse vaso, curo as feridas, tiro o que é bloqueio, que é, né, agora que é a famosa frase bloqueio, que eu chamo de trava, de dores, tiro as dores emocionais, os traumas, as feridas inconscientes sistêmicas, o medo de esquecer dos meus antepassados, porque a maior parte das nossas dores são inconscientes. 97% de tudo que você vive é inconsciente. Quando você reconhece isso, você vai querer curar, você não quer, não tem vontade de vencer esses medos? Sabe o que que é mais interessante? Eu já vou fechar aqui para a gente ir embora. O mais interessante é que eu descobri uma coisa sobre mim, de que
O medo, para mim, quando eu sinto, porque às vezes bate um medo. Quando eu digo assim, estou com medo, e eu reconheço a emoção medo, eu paro tudo que eu estou fazendo, me recolho e presto atenção no que medo é esse. Lembra que eu falei no início da nossa aula que o medo pode ser várias coisas, fisiológico, psicológico, pode ser sistêmico do meu sistema familiar, mas também pode ser o coletivo. Lembra que eu falei? Do coletivo, pode ser o coletivo espiritual, pode ser o medo espiritual, pode ser ataque espiritual. Então eu presto atenção. Quando eu presto atenção, e eu me conheço, fica muito mais fácil eu fazer essa análise. Então eu vou visitando internamente. Eu tive um motivo para ter medo, aconteceu alguma coisa, eu ouvi algo. Primeiro eu vou para a parte fisiológica, física, psicológica, nananã. Aconteceu algo, nananã. Ok, não tem. Pá, descarta. Eu vou indo. Questão sistêmica, tem algo, alguma coisa está acontecendo. Aí, por exemplo, teve uma época que eu reconheci, eu estava com medo que meu pai morresse. Uau, tive que olhar para isso. Aí depois eu vi, nossa, né, foi esse. A outra vez eu vi, que medo é esse? Eu já fui, não consegui achar. Falei, peraí, é espiritual? Tem algo acontecendo? Aí eu descobri, acessei ataques espirituais. Aí fui para embate espiritual. Quando que eu sei que é ataque espiritual e eu vou para o embate, o que acontece depois do embate? Imediatamente o medo some. Se ele fosse fisiológico ou sistêmico, podia não sumir. Principalmente se fosse sistêmico. Fisiológico, às vezes, até some quando você faz embate espiritual. Só que quando a gente começa a ter esses recursos pessoais de percepção, a vida fica muito mais livre. Porque qual que é a minha maior preocupação sempre que eu tenho que estar atenta? Eu não posso deixar ser eu mesma. Não, porque a vida toda a gente não está 100% curada. Eu não estou curada. Eu tenho que estar me curando. Então eu tenho que sempre olhar assim, ó, o que está me afastando de mim? O que me afasta de Deus? Entende? E a gente tem que fazer essa pergunta. E eu faço essa pergunta às vezes, poxa, isso aqui está me afastando. O que está acontecendo? Do que eu estou com medo? Vamos imaginar que eu começo a me boicotar de alguma coisa, né? Do que eu estou com medo? Recentemente eu descobri algo sobre mim. Eu descobri que eu estava me sabotando fisicamente. Disse, ué, por que eu estou me sabotando fisicamente? Parei de fazer atividade física. E eu descobri algo. Querem saber? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que existia uma parte minha que não estava autorizando que a minha vida fosse tão plena. Tipo assim, tá tudo tão bom, tudo tão bom. Tu não pode estar tão perfeito assim. Sabe como se fosse assim aquela criança dizendo assim: "Ah, até parece, né? Nunca ninguém tá bem". Eu estava numa fase tão boa na minha vida, tão boa, que se eu tivesse linda, magra e poderosa, ia ser exagero. Olha só o que que é o auto-boicote. Ia ser exagero. Ah, exagerou, né? Até isso. E aí eu pensei, puta que merda, cara. Isso é uma forma de boicotar o sucesso. Eu tava boicotando meu sucesso, porque eu era vista sempre como a gordinha. E teve uma outra coisa forte, olha só que forte, vou falar pra vocês aqui que eu descobri recentemente. Contei até pras meninas. Eu fiz um exercício numa palestra de alguém lá e eu me vi gordinha quando criança. Quando eu me vi criança, ela falou para acessar a criança, pensar na criança. Daí, quando eu acessei a minha criança, eu vi a minha criança com mais ou menos 10 anos de idade, 9, 10, eu era bem gordinha. E usava óculos de fundo de garrafa. Aí, quando eu olhei para aquela criança, eu falei assim, ué, por que eu tô olhando isso? Eu busquei internamente uma resposta. Olha o que eu descobri, isso foi muito novo para mim. Eu descobri assim, eu não preciso ser gorda para provar para os meus pais que eu estou saudável. Foi um putz na minha cabeça. Eu não preciso engordar para provar para meus pais que eu sou saudável. Por quê? Porque quando eu era mais nova do que essa fase que eu me lembrei, eu era tão magrela que a minha mãe me dava biotônico fontoura para engordar. Porque a minha família dizia que magra era doente. E aí a minha avó dizia: Meu Deus, Maria Helena, e minha mãe, essa menina tá muito magra, essa menina tá doente. Aí a minha mãe, com a crença da mãe dela, achava que eu estava desnutrida, achava que eu não sei o quê. Eu era muito magra, me entupiu de comida e me entupiu de biotônico fontoura.
Engordei. Agora sim. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na casa da minha avó, agora sim, você tá bonita e saudável. Aí dá vontade agora, eu posso dizer assim, vó, a avó já é falecida, mas tem uma parte que a gente tem que esvaziar da dor, que é vai tomar no teu cu. Devolvo pra ti essa crença. Chega, foi um basta que eu me dei, isso eu não preciso passar por isso. Não preciso fazer efeito sanfona, acabou-se. Sou linda, sou maravilhosa e não vou fazer atividade física para ser magra. Eu vou fazer tudo que eu sei fazer na vida saudável, que a gente até dá aula sobre isso, porque eu me alimento muito bem. Eu não me alimento com bobagem. Eu me alimento, tenho uma alimentação muito regulada. Então não tinha sentido eu ter engordado. Para você ter uma ideia, de agosto até dezembro, eu tirei o açúcar, o glúten, o leite e a carne vermelha. Eu fiquei de agosto a dezembro e eu engordei 10 quilos. Como? Emocional. Para eu descobrir isso. Ou seja, eu tenho que descobrir alguma coisa. Eu tava querendo fazer uma coisa para ficar bem, fiz um propósito com Deus, tudo mais, né? Beleza. Mas tinha uma coisa errada, fui pro médico, fui buscar alteração hormonal, ainda tem que voltar no médico, eu fiz os exames, tem que voltar lá para poder ver o que que tem. E eu falei, não, quer saber? Eu vou mais fundo eu mesma em mim. E aí eu percebi isso, ou seja, eu vou voltar a fazer atividade física. Eu tô falando pra você, tô me comprometendo, inclusive publicamente, porque isso aí é uma das técnicas que a gente usa, né? Compromete-se publicamente, que daí você não passa vergonha, e você, para não passar vergonha, você tem que ir fazer, né? Se bem que o fato de eu não me importar com a minha reputação é capaz de eu dizer alguma coisa que não quero. Mas aí eu não vou me boicotar. Eu vou fazer, já falei com o Gilmar, Gilmar, já me comprometi comigo mesma, principalmente com Deus, de que eu vou voltar a cuidar de mim fisicamente de um jeito mais forte. Porque eu descobri onde é que estava meu boicote. Olha que forte, gente. Você entende? Sheila, tu tá mais de 20 anos trabalhando cura, há mais de 20 anos se curando e sempre tem uma camada de algo para ser visto. Sempre tem alguma coisa que precisa ser revisitada. Isso é sensacional. Isso é a imperfeição humana. Porque é na imperfeição humana que Deus se manifesta. Porque o único perfeito é Ele. Então, quando a gente vai reconhecendo isso, as nossas fraquezas, que a gente pode ser fraco, e que a gente vai, através do reconhecimento das nossas fraquezas, buscando cura para ficar cada vez mais perto de Deus, para que Deus esteja cada vez mais vivo através de nós, dentro de nós, se manifestando para as pessoas, se manifestando acima de tudo primeiro para nossa casa, para os nossos filhos. Faz sentido? Então eu quero fechar esse nosso encontro de hoje, primeiro fazendo um convite, falando uma frase. Eu quero convidar vocês a estar comigo dia 2, vai termos uma outra, que é o segredo da prosperidade. Essa live, nós vamos fazer até tráfego pago, porque eu sinto assim que tem muita gente que não faz ideia de que a vida pode ser muito mais leve. Eu quero que você, que está aqui comigo, compartilhe com a sua família. Nós vamos postar essa live no Instagram. E você, eu não sei se vai postar hoje. Tem alguém da equipe aí? Caramba, nem sei se tem, né? Às vezes me deixou sozinha. Eu falei, acontece. Se tiver alguém da equipe aí da parte de marketing, seria legal postar até hoje ou amanhã de manhã, para que a gente possa. Eu quero que vocês compartilhem. Todo mundo aqui está no grupo oficial de WhatsApp? Todo mundo aqui está no grupo oficial? Vou colocar aqui de qualquer forma, se alguém tiver da equipe aí, coloca no chat o grupo oficial de WhatsApp. Por quê? Porque daí você entra lá e lá eu mando para vocês a postagem para que vocês possam encaminhar para as pessoas. Então, o meu convite é: esteja comigo dia 2, tá? Seja comigo dia 2. Então, entra no grupo de WhatsApp, tá? Lá eu vou postar. E você pega e manda o convite para sua família, manda o convite para. Vocês viram como eu sou profunda, vocês viram. Bom, não precisa falar nada. Falam o que vocês quiserem. Mandam um áudio para sua família, seu grupo de família, se vocês têm que estar aí nessa live. E a gente vai fazer um exercício nessa live de percepção, tá? Dia 2 de abril à noite, às 8 horas. Acho que é quarta-feira, né? É quarta, né? Dia 2 de abril? 2 de abril. Então, se organize para estar lá. E o convite, dia 5 de abril, nós vamos fazer o workshop de cura, tá? Onde a gente vai para o profundo
para que você realmente tenha essa oportunidade de olhar para você e cada vez mais abrir espaço no seu coração para aquilo que é poderoso e sobrenatural se manifeste no natural, ok? Então entra no grupo oficial. E quero fechar esse nosso encontro de hoje dizendo, então Dai, manda aqui por favor no chat o link do grupo oficial de WhatsApp, tá, Dai? E eu quero fechar dizendo o seguinte, Eu tô que aqui, Sheila, eu vou colocar. A Day acho que tá não bom, tá na. obrigada. Tá bom, obrigada. Aí, o que acontece? Voltando aqui de tudo que eu falei, que eu sei que muita coisa você reteve, sou grata a essa abertura de consciência que vocês estão se permitindo ter cada vez mais. Convido vocês a andarem mais perto de mim. Eu estou cada vez diferente e tenho muita coisa para transbordar e vou fazer cada vez mais trabalhos assim. E eu quero lembrar vocês que o verdadeiro sentido de toda a cura do medo, lembrem disso, é você vencer o medo de ser. Vencer o medo de ser. Vença o medo de ser você, porque o teu maior medo não é do fracasso, não é de dar errado. O medo que você tem consciência é esse. Você fala, eu tenho medo de dar errado, tenho medo que fracassar, tenho medo que os outros vão pensar. O teu maior medo, na verdade, é do sucesso. Você tem medo de dar tão certo, mas tão certo, e se afastando das pessoas, sentindo solidão. Porque no fundo, no fundo, você sabe que quando você for você, você vai acessar tanto poder pessoal que você vai crescer tanto e muitas pessoas não vão te acompanhar. E aí você vai se despedir sim. E isso é foda, tá? Dá medo, gera sim algumas solidões, eu não vou mentir pra você. Só que é tudo fase de ampliação de consciência, tudo fase. Porque cada etapa nova chegam pessoas especiais para acompanhar você. A cada etapa nova chegam amigos legítimos. A cada etapa nova você senta em mesas que são família, ainda que não seja do mesmo sangue. A cada etapa nova, algo novo acontece e você realmente percebe que você não está sozinho, nem no mundo natural humano e nem no mundo divino, principalmente. Porque quanto mais você é você mesmo, quanto mais você assume o ser, mais você sente o divino, mais você vive os anjos, você consegue senti-los, você consegue vê-los, você se assusta às vezes com a presença dele, mas você dá risada depois. Quanto mais você é você mesmo, mais você consegue sentir Jesus, mais Jesus te abraça, você recebe o abraço dele, você recebe, não posso nem falar dele que eu já começo a chorar. Você recebe dele o que ele tem mais precioso para dar, que é a própria presença. Não tem nada mais precioso que Jesus possa te dar do que a presença dele, do que é fogo do Espírito Santo dentro de você. Então, quanto mais você é você, quanto mais você se cura, não tem nada que pague isso. Não tem nada que seja maior do que viver sempre na presença. E isso simplesmente é extraordinário. Então, eu convido vocês a se curarem. Eu tenho feito caminhos de remissão de tempo de cura, ou seja, aquilo que levaria anos para você alcançar. Deus tem dado poderosamente armas do céu, recursos emocionais, psicológicos, neurológicos, em todos os sentidos sistêmicos, para que você acelere o tempo e cure mais rápido. Quem é aluno meu sabe que curou a vida muitas vezes em 6 meses, que levaria 15 anos para conseguir ter o resultado que tem hoje. Coisas extraordinárias acontecem a quem decide abrir o coração e viver o extraordinário. Só que o extraordinário não é uma fuga do ordinário. O sobrenatural não pode ser uma fuga do natural. O sobrenatural tem que se manifestar no natural. Isso simplesmente é incrível. E eu desejo essa vida para vocês, de verdade. Sheila, vai ser tudo perfeito? Não, porque eu seria hipócrita, mentirosa, se eu dissesse que sempre a sua vida vai ser perfeita. Mas tem uma coisa, pode ter dificuldade na tua vida, mas quando você carrega essa unção, quando você carrega a presença de Deus, você tem uma fé, uma segurança de que só Ele pode dar essa segurança interna, que não é externa, não é condicional, não é com as condições do meio, é algo interno tão profundo que diz, grita no teu ouvido, vai dar certo. Pode ir, pode ousar. Você passa a não ter esse medo das coisas. Isso é fantástico, tá? Beijo no coração, amo vocês. Tá aqui já o link para quem não entrou. Não sei se foi colocado. Tá aí o link. Já tá aí.
Então, tá no chat o link, por favor. Quem não entrou no grupo de WhatsApp, entra para receber. E é isso, gente. Vejo vocês dia 2 e dia 5. Fique com Deus. Até mais.